Olá, bem-vindos novamente. Então, Melissa, João, todos estão aqui. Muito obrigado por estarem aqui conosco novamente para essa sessão das conversas GlobalFi. E hoje vamos falar sobre fintechs e pagamentos cross-borders em mercados diferentes. Então, antes de começar, eu vou dar uma informação. Então é isso aí, muito obrigado. Eu vou começar me apresentando e depois apresentar meus convidados. Eu sou o Diego Sampaio, CEO e fundador da GlobalFi. Vocês já conhecem a GlobalFi, o que faz, mas eu sou do Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos e é um prazer estar aqui com vocês. Melissa, por favor, apresente-se e fala sobre o que você faz. Obrigado, Diego. É um prazer estar aqui com vocês todos. Eu sou Melissa Frackman, CEO e fundadora da Emphasis Ventures. A gente é uma firma para fintechs cross-border. Nós temos parceiros no mundo todo com uma abordagem centrada na Índia. Então, ajudamos parceiros na Índia a escalar globalmente na América Latina e nos Estados Unidos, e também ajudamos empresas do mundo todo globalizar. Eu trabalho nesse ramo há muito tempo. Muito obrigado, Melissa, por estar aqui conosco. Sua vez. Olá a todos, é muito bom estar aqui. Meu nome é Su, eu sou a diretora da HubFX, que é uma empresa de Londres que nós ajudamos clientes nos Estados Unidos e Reino Unido a ter contas bancárias. Nosso propósito é ajudar empresas a se expandir ou expandir, mover os negócios para os Estados Unidos e também gerência de risco de taxa de conversão. Você pode você pode conhecer mais no nosso site, escaneando o código QR aqui. João, sua vez. Obrigado, Diego, e obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o João, eu não sou brasileiro, eu sou português. O meu, eu tenho formação em ciência da computação, mas 20 anos atrás eu entrei na área de inteligência artificial e eu trabalho com pagamentos. É, eu comecei a Fraudio, somos uma empresa holandesa e desde então estamos trabalhando em evitar fraudes em pagamentos. Nós somos bastante globais esses dias. Temos clientes na Ásia, na África, na Europa, na América Latina, é, e, mas não nos Estados Unidos. E ajudamos com proteção de pagamentos, especialmente com pagamentos em cartão. E também com fraudes de mercadores. Quando você faz negócios e pagamentos cross-border, isso é muito relevante. Então, às vezes, tem muitas fraudes e também tem lavagem de dinheiro. Bom, então, João, como você mencionou, vocês operam em mercados diferentes. Quais são as diferenças-chave?
porque o seu produto, apesar de poder ser usado no mundo todo, faz sentido coletar muitos dados de cada um dos mercados em que vocês estão ativos. Como que você vê a diferença principal entre, entre evitar fraudes e gerenciar uma empresa na Europa e de uma perspectiva é bastante homogêneo globalmente. Tem algumas coisas, mas tem redes de fraudes, que essas são globais. Então, a gente vê algumas tendências regionais, mas também vemos muitos ataques de fraude que acontecem em múltiplos continentes. Cartões emitidos em Singapura sendo usados com mercadores que estavam em conluio, né, em Uruguai e no Brasil. E os números e as taxas de fraude, é, do ponto de vista dos comerciantes, são quase as mesmas globalmente, mas não numa perspectiva de abuso de uso de cartão de crédito. Na a América Latina é líder, então não é o melhor ranking para ser líder, mas vemos países como o Brasil e México, a Colômbia também sofrendo muito com isso. E na Europa é um pouco mais seguro, em geral. Os países que estamos presentes, na Ásia, Indonésia, Singapura, também são um pouco melhores do que na América Latina. Mas eu diria, da perspectiva de fraude, a, a, existem tendências e tem variantes conforme as regiões, mas é quase a mesma coisa. Mas fazer negócios nessas regiões diferentes é outra história. Fazer negócio na Europa é quase impossível generalizar a Europa como um mercado só, mas digamos que fazer negócios na Alemanha ou na Holanda, ou diferente de fazer negócios na Singapura, mas é semelhante. É mais semelhante do que no Portugal ou na Espanha. Aí depois no Brasil e na Colômbia, e depois fazer negócios na Holanda e na Indonésia, mas podemos entrar mais em detalhes. E Melissa, eu lembro que quando nos conhecemos, você falou que você passou muito tempo, você tem duas bases, Nova York e a Índia, e você passa muito tempo na Índia também. Como que você entende da diferença entre os mercados? E quando você fala com startups, e essas startups na Índia, como que você vê eles se posicionando para o mercado global? Você acha que essas startups já nasceram ten- querendo fazer negócios cross-border ou eles estão focados mais no mercado local? Como que você vê isso? Tem tantos aspectos dessa pergunta que eu acho que, como o João falou, tem várias semelhanças, mas para um mercado tão grande quanto a Índia, é um dos mercados que mais está em crescimento. Tem tanta demanda doméstica por tantos tipos de negócios que nem toda startup precisa ser global. E isso é diferente para as fintechs de Singapura, onde o mercado doméstico não é tão grande. E, e então, uma coisa que, quando eu trabalho com empresas indianas, eu falo para eles que você não precisa virar global, não é um negócio de prestígio. Virar global e para a Europa ou Estados Unidos, se faz sentido para os seus produtos, se vocês oferecerem algo único, mas de uma perspectiva da fintech, é, eles costumam estar mais avançados nos sistemas de pagamento e conhecendo os seus consumidores. Então, em alguns aspectos, as fintechs da Índia estão 5 a 10 anos à frente das outras empresas do mundo, então elas têm
vantagem competitiva e elas têm inovações que já foram testadas na Índia. O estado maior da Índia, o Uttar Pradesh, tem a mesma população do Brasil. Então, ter uma escala lá seria uma bom teste. E tem um sistema de pagamento de ecossistema, um modelo de outras 50 empresas do mundo que estão olhando. E elas podem tornar globais no mercado. As operações da Zomato, que é um unicórnio do segmento de entrega de comidas, notamos que talvez tenha muitas assunções que empresas são muito parecidas. Para localizar o que você está fazendo, não importa quanto que você seja forte no mercado. E como que o mercado indiano está aberto para empresas de outros países? Eu acho que isso depende muito de cada setor. A Índia tem uma um consumo doméstico enorme, que impulsiona todo esse crescimento que estamos vendo, e isso significa que existe um espaço enorme para marcas inovadoras ou produtos inovadores para chegarem na Índia e crescerem, especificamente marcas europeias. E, tendo dito isso, existem muitos empreendedores e não é tão fácil assim para uma empresa crescer lá. Depois de 17 anos de trabalhar de forma cross-border com a Índia, eu já vi várias empresas quererem simplesmente chegar lá e começar na Índia. Mas você precisa de parceiros fortes, precisa conhecer o contexto local, os desejos dos consumidores locais para conseguir esse crescimento. Sim, na primeira sessão de hoje, o Alessio mencionou isso, não é? Quando você vai para um mercado novo, é importante pensar nesse mercado e não só no seu produto. Você realmente precisa entender essa cultura local, as diretrizes, etc. Então, ter essa abordagem e saber que quando você vai para um mercado novo, você não está simplesmente fazendo uma tradução, você está adaptando o seu processo, o seu produto, sua empresa àquele mercado. Isso é muito importante. Isso, você está no Reino Unido, certo? Então, nós já conversamos um pouco sobre o seu trabalho, o hedging, como vocês usam moedas diferentes e trabalham com esse mundo das fintechs. Sobre como as fintechs podem ajudar as empresas a protegerem os seus ativos e lidarem com essa questão das moedas diferentes. Como vocês trabalham com isso? Sim, então falamos muito entre nossos clientes, claro, sobre a força do dólar no passado e nesses anos recentes, o índice do dólar, não é, que vai rastrear o valor do dólar em relação a outras moedas. Então, vimos um crescimento de 2021 para esse momento agora, um crescimento de 25%, e isso significa que muitos clientes nossos, por exemplo, eles emitem notas em dólares e eles estabelecem a taxa de câmbio no momento em que eles assinam o contrato, porque eles observam essas tendências do dólar e a cada dia, não é? Então eles assinam o contrato, mas aí depois emitem a nota um mês depois ou um trimestre depois, e isso significa uma variação para eles, eles são afetados por essa mudança no câmbio. Então, temos uma ferramenta para eles conseguirem acompanhar essas diferenças na taxa de câmbio depois de um mês, depois de um ano, etcétera, ou seja, o a diferença do dólar para o peso, para o real, etcétera. Essa é uma solução que oferecemos e também temos uma parceria com a GlobalFi
claro, que significa que vocês podem emitir essas notas em dólares, e basicamente isso significa que você está emitindo uma nota para o seu cliente em dólares, então você se protege dessa questão. Sim, é muito interessante ver como as fintechs ajudam os empreendedores ou investidores, ou pessoas do mundo inteiro, a protegerem o seu dinheiro, não é? Para trabalharem com essas moedas mais fortes. E vemos isso em países da América Latina, como por exemplo a Argentina, nesse momento. Muitas empresas de lá estão tentando proteger os seus ativos e a sua renda, não é? E elas acabam mantendo seu dinheiro fora do seu país, infelizmente. Isso acontece na América Latina. E no Reino Unido? Quando você está falando de euros ou libras, empresas da Europa em geral, elas buscam proteger a sua renda de alguma forma? Elas estão preocupadas com essas taxas de câmbio ou estão menos preocupadas que empresas latino-americanas ou de países em desenvolvimento? Eu acho que todo mundo se preocupa com isso, não é? Especialmente quando o dólar está tão caro. Então, eu normalmente dou esse tipo de conselho para os clientes, primeiramente, trabalhar com a moeda mais forte, como a sua moeda de base, e nesse momento parece ser o dólar, mas em teoria o dólar vai perder força nos próximos meses, mas será pouco. E outro conselho é sempre usar a moeda que você usa mais, como a sua moeda de base, não é? Porque é a sua moeda essencial para cobrir os seus custos. E empresas maiores, claro, se preocupam quando elas têm uma entrada a mais, uma renda a mais, e será que eu posso pagar uma conta enorme em dólares no mês que vem? Então, para responder a sua pergunta, assim, todo mundo se preocupa com isso, não é? Com o preço do dólar. Sim, mas isso é um problema bem mais grave em países, por exemplo, que tem uma inflação muito alta, e podemos ver isso historicamente. Então existe aqui eu estou vendo uma pergunta aqui no chat sobre a Argentina especificamente, não é? Eu contei uma história para vocês sobre isso, e isso mostra realmente como é difícil essa situação atual. Nós perdemos uma negociação, uma possibilidade muito interessante na Argentina, passamos pelo ciclo de vendas inteiro, chegamos na fase de negociação e eles falaram que eles simplesmente nunca poderiam pagar a gente, sim. Então, porque nós normalmente emitimos nossas notas em dólares, até para os nossos clientes na América Latina. Mas essa brecha no poder de compra entre essas empresas, por exemplo, que ganham o seu dinheiro na moeda local latino-americana, essa brecha é enorme. Esses países estão muito pobres nesse momento. Então a capacidade que eles têm de comprar produtos de outros países, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, para nós, felizmente, nós temos moedas mais estáveis, mas realmente isso é muito significativo. Então, nesse caso, não conseguimos chegar a uma negociação com essa empresa da Argentina, eles não conseguiram solucionar o problema deles, eles ainda estão com o mesmo problema, não é isso? Sim, é uma pena realmente. Mas no final das contas, eles não conseguiriam cobrir esses custos, porque era caro demais para eles, então essa é uma questão. Mas às vezes, não existe uma solução imediata. Sim, é um problema muito real e uma solução a curto prazo, não a longo prazo, mas a curto prazo vemos uma tendência
de mercado emergente para mercado emergente. Então, países na Indonésia, Índia, Paquistão, que estão vendendo softwares para mercados da África, que podem comprar as suas soluções. Às vezes é o melhor produto do mercado e às vezes não é. Então, uma empresa que não consegue pagar o produto do Vale do Silício, não é? Esse tipo de solução começa a surgir, essas colaborações cross-border. Sim, eu acho que isso faz muito sentido, não é? Porque é bem mais fácil para uma pessoa da Índia se relacionar com problemas que acontecem na África ou na América Latina e com uma empresa dos Estados Unidos que sempre trabalhou com a Europa, não é? Sim, o custo realmente vai ser mais baixo, mas no final das contas precisamos também pensar em soluções, por exemplo, que trabalham com nuvens. Muitos de nós usamos os mesmos servidores, que muitas vezes são dos Estados Unidos e não vão cobrar preços mais baratos de empresas na Índia ou na América Latina. Então, essa definição de preço do produto, ela não muda, na verdade, quando você desconsiderar o R&D e o custo realmente desses bens ou desses produtos vendidos não é tão diferente assim na Índia. Se olharmos para um produto que foi construído e produzido na Índia, se é o mesmo produto que vemos, não sei, na Colômbia ou no Portugal ou na Holanda, o custo é bem parecido. Sim, um exemplo aqui sobre definir preços pensando em onde você vai oferecer o seu serviço, eu estive em um Web Summit em Lisboa no ano passado, e o Web Summit, eles vão fazer agora a primeira edição no Brasil, com foco na América Latina. Eu falei com os organizadores e o preço para você ter um stand, conseguir entradas para o evento no Brasil, é um terço do custo de exatamente a mesma coisa que o evento oferece em Lisboa. Então, uma pessoa do Brasil não pagaria 1.200 € por esse espaço, mas poderiam pagar 400 € ou dólares. Então, é importante adaptar o seu produto e a sua precificação para o mercado. Isso é muito importante. Outra coisa que apareceu na primeira discussão que tivemos tem a ver com a pandemia e como os últimos anos mudaram a nossa forma de fazer negócios e como isso ajudou empresas a fazerem negócios de uma forma cross-border ou sem fronteiras. Alguém quer compartilhar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que a pandemia acelerou, para muitos empreendedores em países pelo mundo, ela acelerou a sua segurança para criar parcerias, para contratar pessoas fora do seu país. O Zoom permitiu isso, e muitas startups que eu conheço agora têm uma equipe remota que trabalha em vários países. E eu acho que a pandemia também destacou problemas que já tínhamos, não é, em relação a esses negócios cross-border. Ela destacou muitos dos desafios que nós enfrentamos, então realmente é um momento muito interessante para qualquer pessoa que quer trabalhar nesse espaço sem fronteiras. Sim, uma das questões em relação a transações sem fronteiras, e-commerce, tem a ver com os pagamentos. Então, por exemplo, empresas da Índia que vendem para a África. Qual é a importância, na sua opinião? Eu gostaria de ouvir a Su também, o João falarem aqui sobre configurar métodos locais de pagamentos quando você está expandindo para mercados novos, versus somente trabalhar com dólares americanos e, por exemplo, cartões de crédito internacionais. Como você percebe isso? Bom,
A Índia é um caso único por vários motivos e realmente é um mercado enorme. E a expectativa é que a Índia vai virar um mercado maior que a China nos próximos anos, então existem muitos problemas específicos, não é, em relação a regulamentações, restrições locais, e muitas empresas da Índia aceitam dólares. A maioria delas, Stripe, por exemplo, está construindo uma presença local na Índia e permite esse tipo de transação. Outras empresas globais como Soho, FreshBooks, Razorpay estão solucionando esse tipo de problema, mas por causa de regras locais é quase impossível, por exemplo, aceitar, não sei, uma moeda da África do Sul, ou outro exemplo assim. Se eu quero vender o meu software na Índia, o mercado está pronto para receber pagamentos em dólares através de cartões de crédito, por exemplo? Sim, com certeza, mas eu não sei exatamente qual é o mercado que existe para isso em termos, assim, da disposição das pessoas pagarem preços em dólares no mercado local. Mas sim, é possível. Ok, ótimo. E também, se olhamos para a Ásia, vimos muitos desenvolvimentos em relação a isso nos últimos 5 anos, em Singapura, essas possibilidades de trabalhar com moedas diferentes. Sim, muitos países na Índia também, eles abrem contas nos Estados Unidos para lidarem com clientes pelo mundo, não é? Sim. Legal. E qual é a sua perspectiva em relação a isso? Em relação a receber pagamentos localmente? Sim. Bom, a Índia, como a Melissa falou, eu acho que eles têm sorte em comparação com o Reino Unido, por exemplo, porque eles têm um mercado doméstico grande o suficiente lá. Mas no Reino Unido, especialmente depois do Brexit, que foi oficializado há 2 anos, isso teve várias consequências e as pessoas perceberam: "Ah, espera aí, agora eu estou pagando um imposto para importar da União Europeia", então eles perderam uma certa liberdade em relação a isso, a compra de produtos, e os custos dos negócios no Reino Unido mudaram também, para eles servirem os seus clientes europeus, esses custos aumentaram. Então, nesse caso, para eles, eu aconselho que eles tenham contas em moedas diferentes para conseguirem lidar com isso de uma forma mais dinâmica, para terem o seu próprio planejamento financeiro para essas contas diferentes. E em relação a empresas, por exemplo, que têm um mercado doméstico local, a Ásia é um exemplo específico. Mas temos que olhar, por exemplo, para esse horizonte daqui a 1 ano ou 2 anos, com esse planejamento, esse hedging de moedas diferentes. É importante pensar nesse planejamento em relação ao ano financeiro. Para empresas menores, por exemplo, se você está vendendo joias na União Europeia e agora você quer vender para outros mercados, é importante sim ter contas em moedas diferentes, entender o valor da libra, do euro, do dólar e analisar esses riscos em relação a essas conversões. Muito obrigado, Su. E João, você está vendendo seu produto a mercados diferentes, vocês estão configurando precificações diferentes? Como vocês estão fazendo com essa questão dos pagamentos? Nós somos B2B, então esse é um jogo um pouco diferente.
Sim, e nós trabalhamos geralmente com instituições de pagamentos, não clientes diretamente, então nós não precisamos, ou pelo menos até esse momento não precisamos configurar essas contas locais para processar esses pagamentos. Nesse momento trabalhamos com cartões de créditos e transferências bancárias. Então, sim, consideramos esses clientes no espaço B2C ou B2B pequenos, e isso é totalmente diferente. No passado, eu trabalhei para um banco de aquisições na Holanda, e um dos serviços que eles tinham ajudava empresas diferentes, em regiões diferentes, a conseguirem receber esses pagamentos em moedas diferentes. Então, eu estou vendo uma pergunta aqui no chat que está em espanhol, mas eu vou responder em inglês. Então, muitos conseguem esses pagamentos cross borders e tipicamente você não precisa instalar ou trabalhar com diferentes gateways ou plataformas de pagamento. Você pode simplesmente usar um, e se o comprador apresentar um cartão de crédito de outro país, isso é transparente para você. Claro que você quer trabalhar com compradores que têm métodos de pagamento locais nos mercados de seu interesse e que isso esteja disponível. Isso vai te permitir aceitar pagamentos com esses métodos. Então, em vez de encontrar várias integrações diferentes, talvez seja bom encontrar uma que seja um pouquinho mais internacional ou um pouco mais global. Isso pode fazer sentido em alguns casos. Em outros casos, talvez seja bom olhar para integrações muito específicas, talvez não de acordo com o país, mas de acordo com o método de pagamento. Só para dar um contexto para todos, o Ramon perguntou sobre se ao vender produtos e serviços online para outros países, seria possível conectar em outros jeitos. Depende do mercado que você busca. Quando a gente vê a América Latina como um todo, tem vários processadores de pagamento, como o Mercado Pago, Mercado Brasil, Boa Compra, e bancos que, com uma integração, eles vão permitir que você receba pagamentos locais, como boleto bancário, e no Brasil, e bolso em México, e assim por diante. Então, tem várias soluções que aceitam pagamentos locais. O Stripe provavelmente é um dos maiores processadores de pagamentos para empresas de software, e as transações do Shopify vão pelo Stripe, então o Stripe tem opções para aceitar pagamentos locais. Então, sim, Ramon, se você quer vender para mercados específicos, e esse mercado é muito significante para você, é importante que você aceite pagamentos dos métodos locais. E outra pergunta é que o Stripe é ótimo para você, mas eu acho que a maioria dos meus clientes que usam o Stripe me dizem que é muito caro. Então, se você tem um mercado focado, e você tem uma audiência específica ou clientes, é melhor usar uma conta local do que você usar o Stripe. É melhor ser diligente do que folgado. E aqui temos outra pergunta do Francisco, que nesse caso,
podemos ir um pouco mais a fundo sobre contratação cross-border. Então, digamos que aqui na GlobalFi temos membros da equipe em países diferentes. E não é tão fácil fazer o pagamento para esses colaboradores de outros países. E acho que o que eu acho que a pandemia fez e melhorou o processo, e tem empresas no espaço do fintech, empresas como a Deal, que permite que você pegue o histórico de trabalho em diferentes países. Alguém mais tem alguma dica sobre contratação no exterior e pagamento para membros da equipe? Como a Melissa falou sobre os benefícios da pandemia, a pandemia abriu muitas opções para fazer esse tipo de negócios e os clientes não esperam que você tenha um escritório enorme com 100 empregados em um prédio. E é por isso que o Deal ficou tão popular. Tem empresas como o Remote.com, eu é, acho que é Payroll.com, que permitem que você contrate internacionalmente e pague internacionalmente. O nosso também tem as contas internacionais para você, que você pode alocar qualquer renda que você tenha na sua moeda local e você pode fazer a conversão para moeda da China, de Hong Kong, da Índia. Você pode fazer a conversão das moedas para a sua moeda local. Mas eu não tenho certeza em termos de regulamentos. Eu sei que tem empresas que fazem isso. Eu não sei se nós temos parceria com a Deal e tem o, o link aqui no chat. Tem, tem descontos para empresas parceiras. O Deal te ajuda a não apenas fazer o pagamento, mas eles meio que agem como processador do pagamento e eles recebem o pagamento, mas eles também ajudam com o processo de contratar os empregados estrangeiros legalmente em outros países. Então, eles contratam aquele membro da equipe para você, eles gerenciam tudo e fazem o pagamento para esses empregados e fazem processamento do pagamento. Vários clientes não têm empregados, mas eles têm gente que trabalha para eles de uma maneira freelancer, tem essa relação de empregado. Então, existem diferentes maneiras para você ajudar dessa forma, fazer pagamentos em diferentes regiões. Eu gostaria de adicionar que eu já tive a chance de trabalhar com várias startups que, que, que tiveram assim as primeiras 10 pessoas e, e não economize esforço em achar um advogado de startup no começo ou um contador. Muitas pessoas falam que quando a gente estiver fazendo muito dinheiro, a gente resolve isso. Essa é uma área que é necessário você ter isso resolvido para você entender as regras no país que você opera e onde seus clientes estão. É melhor estabelecer isso no começo do que se envolver em problemas. Eu, como empreendedor, tenho que dizer que a gente sempre se esquece sobre isso. A gente começa a desenvolver e implementar, a gente pensa sobre o próximo passo, aí depois a gente pensa, eu devia ter contratado um advogado antes. É algo que a gente precisa prestar atenção. E, Melissa, é, o propósito aqui não é só falar sobre investimentos e ter capital, mas para as fintechs, como que está o mercado agora para receber capital, para
Como que você vê isso e que tipo de oportunidades vocês estão buscando agora? Então, o mercado americano está meio sombrio em termos do consenso geral é que é mais difícil obter, captar recursos e, e apesar de isso ser mais ou menos verdade, porque porque os mercados públicos estão muito para baixo, então não tem muitos dados para você começar. Apesar de isso ser verdade, tem várias áreas da fintech que ainda estão preparadas para crescer e agora é melhor do que nunca para crescer. Tem menos os turistas para entrando e as pessoas que estão construindo isso estão resolvendo os problemas dos consumidores e tem muitos investidores ainda, não só nós, mas outros que têm capital e querem investir nesse mercado, porque ele é um pouquinho menos tumultuado. Eu acho que para nós empreendedores, mantenha o foco e não acredite todo esse negativismo sobre o mercado. Isso para as fintechs B2C e B2B é melhor. Assim como é muito popular nas fintechs dizer que a gente vai expandir e escalar e aí é, a gente depois usa empréstimos. E tem muito mais que isso é mais difícil de acreditar. Muito obrigado por compartilhar conosco. Temos aqui outra pergunta sobre receber pagamentos com diferentes processadores de pagamentos. Além do Stripe, vocês conhecem algum processador de pagamentos que opera em nível global? Eu acho que um que é mais global do que a Stripe. Alguns, alguns são mais globais do que a Stripe. A Worldline é muito global e tem vários também. A Square, eu não sei se alguém falou Square no chat. Eu não acho que Square seja muito global. É muito conhecido nos Estados Unidos e, e na América Latina também, mas não tem, não tem nenhum que é verdadeiramente global. Ou, então, processadores de pagamento são, por definição, são locais ou regionais. Como alguém na empresa de pagamento, eu diria que faça uma pesquisa e tem, tem que fazer experiências com novos jogadores. Na Europa temos duas empresas impressionantes no segmento de pagamento, que é a Vivo Wallet e a SaltPay. SaltPay é da StoneCo no Brasil. Eu diria que empresas assim são um pouco mais jovens, no caso da SaltPay, ou um pouco mais. A Vivo Wallet foi adquirida parcialmente pela JP Morgan recentemente. Então, fornece um alcance global de uma maneira que é mais é, tecnológica. É um pouco como o Stripe, mas a Stripe é muito focada nos Estados Unidos. Eu não diria que é um jogador global. João Paulo está perguntando sobre o PayPal. Eu vou falar na perspectiva dos Estados Unidos. O PayPal é aceitado nos Estados Unidos. É, como que é na Europa ou na Ásia ou nos outros mercados que vocês estão operando?
caro. É caro, é verdade. Além de ser caro, o PayPal é tão grande na Europa, ou tão importante na Europa quanto é nos Estados Unidos ou não tanto? Eu acho que era. Essa é o meu ponto de vista como consumidor. Eu acho que era maior do que no passado, era maior no passado do que agora. Eu acho que ele perdeu um pouco de penetração por causa dos preços, eu diria. E agora, por exemplo, a última vez que eu usei PayPal foi para pagar uma recompensa, é, um consultor de segurança, um hacker que descobriu uma vulnerabilidade em um dos nossos sistemas. Ele me abordou e me deu a solução para consertar, e ele pediu o pagamento por PayPal, porque é conveniente. Você não precisa montar uma empresa para receber pagamento. Não foi por criptomoedas. Sim, ele sugeriu criptomoedas, mas não fazemos isso. Se você é um empreendimento já estabelecido, o PayPal pode ser útil, com certeza. E tem algumas garantias. Um comprador tem tanta segurança com o PayPal quanto com cartão de crédito, especialmente porque é feito com pagamentos por cartão de crédito, mas tem muitas questões do PayPal. Acho que uma das questões que afeta o país aqui na Europa é que eles não podem configurar diferentes moedas, porque tem moedas diferentes na Europa. Eles sempre. O princípio por trás da cobrança do cartão, eles veem se você tem saldo em euro ou se você não tem nada, eles cobram a moeda parcial do que você tem e o resto do pedido, se você não tem nesse saldo. Mas o PayPal sempre bagunçava isso, errava, e eles sempre adicionavam um spread muito louco na taxa de conversão, e acho que isso sacaneia as pessoas. Sim, eles têm bom apoio para devoluções, mas não é muito bom na experiência do usuário. Nos últimos anos, é possível ver vários players europeus, eles estão aperfeiçoando o, o processo de checkout, ou o processo de conversão de moeda. E nós falamos também sobre várias empresas de pagamento dão passos para trás e se focam em mercados mais fortes, porque a regulação fica cada vez mais difícil e as pessoas querem ter certeza que elas estão em conformidade com o mercado local e eles desistem de mercados em que não estão indo bem. Eles saíram é, o conselho para as pessoas que perguntam isso é que, como o João disse, faça a sua pesquisa sobre qual empresa é o melhor para o mercado em que você opera e use essa empresa. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos mais 7 minutos aqui, mas precisamos concluir daqui a pouco. Eu tenho aqui uma pergunta da Daniela sobre os métodos de pagamento na América Latina. Temos um artigo no nosso blog. Se você for no nosso blog, /ES, você consegue perguntar, você
pesquisar sobre métodos de pagamento, temos um artigo que explica sobre isso. Então, para concluir, eu gostaria de... Vocês podem dar alguma sugestão de 1 minuto para os empreendedores que querem... Então, o que eles deveriam procurar em termos de processar pagamentos e receber pagamentos em mercados diferentes? Su, você quer começar? Bom, pesquisem, por favor, não sejam preguiçosos. Eu não estou tentando ser agressiva aqui, tá? Mas é importante fazer isso. E, claro, pesquisem nos fóruns como esse, entrem nos blogs para checar as informações e criem redes com pessoas que estão fazendo coisas parecidas. Peçam conselhos, troquem informações. Muito obrigado, Su. Melissa? Bom, eu diria para empreendedores querendo solucionar esse problema, tentem simplificar as suas vidas. Porque construir um produto em fintech já é tão difícil, porque é uma indústria com tantas regulamentações, que você não quer complicar a jornada da sua startup operando em muitos mercados rapidamente. Porque é importante conhecer as especificações locais. Então, quando você vai entrando para o mercado global, é importante analisar cada mercado, ter parceiros de confiança locais para fazer esse movimento. Sim, eu concordo totalmente com a Melissa, especialmente se você vende produtos físicos, você tem questões relacionadas com a logística, mas se você vende produtos digitais, é outra coisa, não é? Então, você pode pensar em uma configuração global, porque é mais simples. Você não precisa superar questões que vendedores tradicionais enfrentam. E nesse caso, claro, pagamentos ainda são a questão principal aqui globalmente, essa questão dos pagamentos cross-border, e é importante aceitar, por exemplo, cartões de crédito internacionais, Visa, Mastercard, isso é muito relevante nas regiões onde nós atuamos. E é importante também pensar, analisar as suas tendências, suas vendas, e configurar, talvez, operações mais locais ou configurações de pagamento locais em regiões e países onde você trabalha. Ótimo, obrigado. Então, com isso, terminamos essa sessão. Obrigado pelo seu tempo, João, Su, Melissa. Foi muito bom aprender de vocês. Eu aprendi muito, espero que o nosso público tenha aprendido muito também. E então, daqui a pouco, começamos com a nossa próxima sessão entre o Pedro e o Marcos. Eles vão falar sobre e-commerce cross-border e como eles escalaram e cresceram da América Latina para o mundo inteiro. Muito obrigado, pessoal. Espero falar com vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau.